Olá, você que me assiste, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é William e você está no canal Escola de Eruditos. Para quem é ou já foi estudante de teologia assim como eu, sabe que toda a base para o estudo teológico, seja sistemático ou não, ele é embasado dentro de um pensamento cristão ocidental. Porém, quando nós vamos buscar interpretar e compreender a Bíblia num todo, ou seja, Antigo e Novo Testamento, nós precisamos buscar as bases dentro do pensamento judaico, que é de onde surgiu as Escrituras. Portanto, nós temos que compreender que uma das chaves para a interpretação dos textos sagrados se encontra na Cabalá. E Jesus sabia disso. Por isso que hoje aqui eu quero mostrar os conhecimentos cabalísticos ensinados por Jesus, sendo um deles, um dos mais importantes que ficou famoso dentro do Novo Testamento, que eu vou mostrar para você que talvez você recita, você fala desse ensinamento e nem sabe que é um ensinamento cabalístico. Se quiser saber, fica comigo até o final desse vídeo. Já vou pedindo gentilmente, deixa seu like, se inscreva se não for inscrita, se não for inscrito, e após assistir esse estudo, se gostou, compartilha com outras pessoas. Bem, como eu estava falando, nós aqui do Ocidente podemos nos perguntar o seguinte: por que as nações ocidentais, elas teriam qualquer razão para procurar compreender a tradição das escrituras sagradas na parte mística dentro da cultura hebraica? Bom, a resposta a essa questão é facilmente compreendida por aqueles que estão familiarizados com a teoria esotérica relativa às raças e às sub-raças que eu vou falar mais adiante. Ou seja, tudo tem uma fonte, as culturas elas não brotam do nada. O conhecimento e a sabedoria de um povo não vem do acaso, não vem do nada. Sempre existe um povo que assim antecedeu aquele povo, digamos assim, que se encontra atualmente. Ou seja, a sabedoria de cada nova fase da cultura e de um povo devem surgir necessariamente da cultura anterior. E nós sabemos que antes do povo hebreu existir, existiam outros povos. Ou seja, o povo hebreu não foi o primeiro a receber um conhecimento, não foi o primeiro a ser instaurado no mundo, como muitos pensam dentro da teologia, que diz que os humanos têm 6.000 anos, a humanidade tem 6.000 anos, e que todos procedem de Adão e Eva. Isso é uma falácia, pessoal, tá? Por isso que nós temos que compreender as chaves esotéricas para entender essa simbologia, principalmente no Gênesis. Tem do Gênesis até o Apocalipse esses mistérios, Então nós não podemos negar que o judaísmo, ele foi e continua sendo a matriz da cultura espiritual aqui do nosso lado do mundo, no Ocidente, na questão europeia também, Porque tanto Paulo, Jesus, os apóstolos, Moisés, Abraão, todos que passaram desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, vem da cultura judaica, vem do povo hebreu. Portanto, nós temos que pensar como o povo hebreu e não tentar decifrar aqueles escritos de uma forma ocidental. Então, o misticismo de Israel, pessoal, ainda tem muitas pessoas que elas têm uma certa, um certo bloqueio a buscar interpretar as escrituras de uma forma esotérica com essa, ou seja, buscar os ensinamentos ocultos que estão compreendidos por trás da letra morta, como Paulo falava, A letra mata, mas o espírito vivifica, ou seja, não dá para se interpretar todas as escrituras de forma literal. Então o misticismo de Israel, pessoal, ele fornece até hoje os fundamentos, vamos dizer assim, do moderno ocultismo ocidental como teoria no qual se desenvolvem os rituais ocultistas do Ocidente, ou seja, toda a magia cerimonial, toda a evocação, toda a invocação, toda a prece, toda a oração vem da cultura hebraica. Tudo que você ora hoje, que fala com Deus, tudo aquilo que você lê vem lá do misticismo judaico, a fonte está lá. Portanto, pessoal, o famoso símbolo, a árvore da vida, ela é o melhor, pelo menos na minha concepção, é o melhor símbolo de meditação que nós possuímos para compreender desde a criação até a alma, o espírito e o corpo do ser humano, porque ele é o símbolo, digamos assim, mais compreensível que nós temos
para entender tanto a escritura dentro da cosmogênese até o Apocalipse, que nada mais é do que uma revelação. Então, pessoal, quando eu falo aqui da árvore da vida, quando eu falo de Kabbalah, estou falando da tradição que Jesus estudou com toda certeza quando estava no templo. Jesus, nós temos que entender que teve um lado humano, não é aquele ser intocável, ele foi um homem, ele foi quando o menino teve que estudar, né? Enfim, tem todo esse processo. E se nós olharmos de uma forma, por exemplo, no Antigo Testamento principalmente, voltando, de geração em geração nós percebemos, para todo aquele que é atento que lê a Bíblia, nós percebemos um fato muito importante e curioso, que é o relacionamento de todos os patriarcas de Israel com os reis sacerdotes do Egito, ou seja, Israel, além da Babilônia, teve como uma fonte dos seus ensinos o Egito. É só você ler. Abraão e Jacó estiveram no Egito, Gênesis 12, do 9 ao 13. José e Moisés aprenderam junto à corte dos egípcios, leia Atos 7, 22 a 43. Quando nós lemos que Salomão se dirigiu a Hirã, o rei de Tiro, que ali ele solicitou homens, né, e materiais para a construção do templo, nós aprendemos que os famosos mistérios de Tiro devem ter influenciado profundamente o esoterismo hebraico, segundo a Crônicas 2, que é de onde procedem também todos os ensinos da maçonaria. Quando nós lemos que Daniel foi educado nos palácios da Babilônia, nós aprendemos que a sabedoria dos magos, veja só, dos magos caldeus lá da Babilônia, deve ter sido acessível com toda certeza aos hebreus, mais tarde tendo como mais famoso relato os 3 magos vindos do Oriente para visitar Jesus lá em Mateus 3. Depois leia Daniel 1 para entender que Daniel foi um sábio, foi um iniciado dentro da sabedoria esotérica com esse lá da Caldeia, da Babilônia. Ele teve todo um processo de aprendizado espiritual. Por isso é realmente muito estranho, pessoal, que a exegese cristã jamais tenha buscado as chaves tanto do Velho como do Novo Testamento na Kabbalah, sendo esta uma ciência esotérica que sempre foi utilizada pelos grandes sábios durante a história de Israel e principalmente Jesus. Então veja que a Kabbalah ela é uma ciência espiritual que sempre foi usada e continua sendo utilizada para compreender esses mistérios. Como você está vendo aqui do lado, olha só, aqui está mostrando o sonho de Jacó, né? A escada de Jacó, a famosa escada de Jacó, que os anjos que ele viu nessa escada nada mais é do que a representação dentro da árvore da vida, as potências, né, as dimensões, que nós vamos falar também mais adiante, tá bom? Bom, então vamos falar o seguinte agora, se tratando dos ensinos cabalísticos de Jesus, no tempo do nosso mestre, havia 3 escolas de pensamento religioso ali na Palestina, tá? A primeira, que é a dos fariseus, a segunda, dos saduceus, sobre os quais nós temos ali muitas informações nos evangelhos, e a dos essênios, a qual pertencia João Batista, né? Esta, a dos essênios, nós temos poucas informações, mas segundo a tradição esotérica é dito que Jesus, na idade de 12 anos, ele foi encaminhado ali para a comunidade essênia, localizada nas proximidades do Mar Morto, para estudar a tradição mística de Israel, e que ele permaneceu nessa comunidade até se dirigir a João a fim de receber o batismo no Rio Jordão antes do início de sua missão, nos seus 30 anos de idade. Ou seja, Jesus estudou os mistérios ocultos da tradição judaica, entre eles a Kabbalah, durante 18 anos. Alguns dizem que ele foi para a Índia, outros dizem que foi para o Tibete. Eu tenho as minhas ressalvas, mas eu prefiro acreditar que Jesus ficou dentro de uma das tradições esotéricas. E eu acredito que por ele se dirigir a João Batista já nos primeiros episódios ali que relataram na Bíblia, eu acredito que ele ficou, sim, estudando dentro dessas comunidades essênias, sendo que os essênios, pessoal, eles eram exímios, vamos dizer assim, médicos espirituais. Ou seja, aquelas curas com barro que Jesus fazia, enfim, tem toda uma ligação com a tradição dos essênios. Não estou dizendo que Jesus... tudo que ele fez é dos essênios, nós sabemos a divindade de Jesus, né? Mas ele, como ser humano, teve que aprender, pessoal. Ele nasceu como uma criança, ele teve que desenvolver todas as suas capacidades. Tanto que Lucas retrata Jesus dizendo que ele crescia em estatura e em conhecimento, e em sabedoria. Ou seja, não é no estalar de dedo, não existe mágica. Então Jesus teve que ser iniciado
dentro desses mistérios em alguma escola filosófica. E como ele debateu e criticou tanto os fariseus como os saduceus, o mais óbvio que eu acredito é que ele ficou ali estudando com os essênios, o qual João Batista era um dos mais importantes membros dessa comunidade, tá bom? Bom, o que acontece, pessoal? Qual é o ensino que Jesus falou e que está registrado no Novo Testamento, que tem ligação com a Kabbalah? É a oração do Pai Nosso, essa famosa oração, que é uma base para nós entendermos como orar, como ter essa introspecção. As pessoas, elas oram, eu ensino a minha filha a orar o Pai Nosso, como é dito, mas nós sabemos que Jesus ele repreendia o povo dizendo, vocês não tem que ser que nem os gentios, né? Repetindo palavras, achando que vão fazer com que Deus ouça mais, né? Então, na verdade, existe um tempo, eu acredito, que deva se ensinar, né, esses mistérios, principalmente para as crianças, quando elas estão amadurecendo, mas o Pai Nosso, pessoal, digamos assim, um exemplo de oração, e que não deve ser repetido, né? E Jesus, ele conhecia muito bem a Kabbalah, pessoal, tanto é que ele ensina na oração do Pai Nosso, porque se você reparar, no finalzinho diz assim, em Mateus 6, no versículo 13, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Para quem já acompanha aqui o canal, eu ensinei sobre a curso cabalística, né? Acho que foi umas 2 aulas atrás, que é justamente onde trata dessas passagens do Pai Nosso, né? Essas palavras, aliás, que é reino, poder e glória, porque Malkut dentro da árvore da vida, que a Kabbalah ensina, seria o reino, né? O nosso universo. Netzrah seria o poder ou a vitória, e Hod a glória. Então, Jesus estava expressando o quê? Malkut, Netzrah e Hod, que constituem o triângulo básico da árvore da vida, tendo Yesod, que é o que influencia a nossa alma, que é o fundamento ou receptáculo das influências, de sentimentos, de desejos, né? Como ponto central. E Yesod ele é representado na árvore da vida pela lua, ou seja, a lua é o simbolismo perfeito de todas as manifestações da alma. E o sol que está mais acima, em Tiferet, seria o espírito, né? Então, pessoal, Jesus, que acredito que formulou a oração do Pai Nosso, ele conhecia muito bem da Kabbalah. E lembrando, pessoal, que a Kabbalah não é propriedade dos judeus, ela vem muito antes, como eu falei, toda uma civilização quando nasce, ela recebe um conhecimento anterior. Os sumérios já possuem a árvore da vida como um estereótipo do universo. O que os judeus fizeram foi reformulá-la segundo o seu entendimento e segundo as orientações espirituais para conseguir, então, juntar essas informações de acordo com a sua crença e religião, tá bom? Bom, então, pessoal, esses antigos símbolos, eles foram sempre passados de geração em geração, né? Transmitida apenas verbalmente. A Cabala original hebraica, ela sempre foi passada de forma verbal e só depois, no século XV, foi registrada, foi escrita e passada como um conhecimento, aplicando assim essa ciência e tendo aqueles que querem ser iniciados nesse conhecimento podendo acessar esses mistérios, de modo que a verdadeira interpretação jamais se perdeu. Por quê? Porque quando existia alguma dúvida nos ensinamentos aos iniciados, quanto à explicação de algum ponto difícil de se compreender, recorriam-se que aos símbolos sagrados. Os discípulos, quando não entendiam as parábolas, tinham o seu mestre, como está em Marcos 4, 10, 11, que diz que aos de fora se falava por parábolas, e a eles era explicado essas parábolas, esses símbolos, através de uma explicação mais ampla, e depois tinha que ser meditado nesses símbolos, nesses ensinos, trazendo aquele conhecimento para si. E quando era transmitida a todos os iniciados, aquilo que era energizado no símbolo, principalmente na árvore da vida, através das meditações dos grandes sábios, ou seja, se alguém meditou sobre um símbolo por muito tempo, ou seja, a árvore da vida é uma tradição mais do que milenar, né? Então, quando se trata de falar da árvore da vida, nós temos que entender que é um símbolo que muitos sábios meditaram e botaram ali a sua energia mental para explicar os assuntos espirituais,
E quando esse símbolo, qual a meditação do passado associou certas ideias através dos sábios, e que mesmo ao passar do tempo, essas ideias, essa energia, elas ficaram impregnadas através dessa meditação pelas pessoas que ali utilizaram para explicar esses mistérios, né? Então nós, quando meditamos e falamos da árvore da vida, de Kabbalah, sendo que Jesus ensinou esses mistérios aos seus discípulos, essa energia ela ainda fica evidente para nós, né? E então é dessa forma que se explica o porquê de muitos ocidentais buscarem a sabedoria no Oriente, né? Quando a pessoa chega num patamar e que quer algo mais, ela precisa buscar na fonte, né, através desses escritos sagrados milenares. E isso acontece pelo fato, infelizmente, de a teologia ocidental a ser limitada dentro de alguns aspectos, obviamente, tornando-se apenas uma base, assim eu acredito, para o início da verdadeira jornada espiritual. Então, pessoal, espero ter ajudado, contribuído com mais esse estudo, tá? Eu sei que para muitas pessoas ainda é um tabu falar Jesus e Kabbalah, mas ele era um judeu, pessoal, tá? Nós temos que ter a mente mais aberta. Hoje, com tanta informação, achar que somos dono da verdade, né? Tá longe disso, tá bom, pessoal? Então aqui eu fiz mais uma vez a minha contribuição. Se gostou, deixa seu like, se inscreva. Se não for inscrito, compartilha com outras pessoas. Hoje eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo, na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!